Olá, seja muito bem-vindo ao canal da CJS Segurança do Trabalho. Hoje nós temos um tema aqui muito interessante. É um tema que serve para você pai, para você mãe, para você tio, tia, os avós, para você educador, para você profissional da segurança do trabalho. Esse tema é um tema que foi apresentado em destaque no dia 14 de janeiro de 2018, no Fantástico. É um tema que repercutiu e vem repercutindo no mundo todo, decorrente a uma publicação da Organização Mundial da Saúde. É sobre o aspecto do transtorno do videogame. A Organização Mundial da Saúde, ela publicou em nota, dizendo que será incluído na relação de doenças o transtorno por videogame. Será considerado uma doença mental. E isso vem repercutindo aí, logicamente, no mundo todo, e teve destaque no Fantástico do dia 14 de janeiro. E é um tema muito importante para que a gente possa aqui dentro do canal da CJS também discutir, porque tem a ver com esse aspecto da atividade da gente relacionado também à segurança do trabalho. E vocês vão entender o porquê. Existe aqui uma matéria que eu peguei do jornal El País, da Espanha, e é uma matéria que eu vou mostrar para vocês aqui, vou ler alguns trechos, para que a gente possa iniciar a nossa reflexão dentro desse assunto. Diz assim, ó, a OMS reconhece o transtorno por videogame como problema mental. A Organização Mundial da Saúde incluirá, pela primeira vez, o transtorno por videogame como doença mental. Esse transtorno se caracteriza por um padrão de comportamento de jogo contínuo ou recorrente. E, embora ainda não tenha sido concluída a definição, a OMS vincula o novo transtorno a algumas condições negativas provocadas pelo mau uso dos jogos digitais. Quais são essas condições negativas? Não controlar a conduta de jogo quanto ao início, frequência, intensidade e duração. Aumento da prioridade que se outorga aos jogos em relação a outros interesses vitais. Alteração do padrão de comportamento do indivíduo. Situações significativas de modificação nas áreas pessoal, familiar, social, educativa, ocupacional e outras áreas importantes. Então perceba o seguinte, nós não vamos entrar aqui no mérito do aspecto da definição como doença. Até porque no próprio texto aqui já foi dito que ainda não foi concluído, não foi definido como uma doença. Mas nós vamos entrar num aspecto aqui que é um fato. Perceba o seguinte, uma pergunta que eu faço para você pai, para você mãe, para você que convive com uma criança aí da idade de 5 anos em diante. Quem que já não percebeu alguma alteração nessa criança e quando passou a ter um contato mais contínuo com os jogos, alteração de comportamento, começou a demonstrar características de desatenção, começou a demonstrar características de nervosismo, ansiedade. Perceba que essas características, para você que está nos assistindo aí e convive com criança, sabe que já está tendo uma modificação no aspecto comportamental dessas crianças que estão utilizando com muita intensidade os jogos eletrônicos. Correto? E eu falo com propriedade também porque eu tenho um filho de 6 anos de idade. Então isso é fato. Independente do aspecto da conclusão, se vai ser realmente caracterizado como uma doença mental, eu não quero entrar nesse mérito, mas aspectos de alteração comportamental já estão existindo. E para aqueles que convivem com as crianças, sabem que isso é fato. Pois bem, então,
Aonde que eu quero concentrar a nossa reflexão? No último trecho que fala aqui na reportagem, que é o seguinte. Perceba que essa reportagem aqui é o texto extraído da Organização Mundial da Saúde. E no último trecho aqui, no último parágrafo, é o seguinte, ó. O padrão de comportamento deve ser de gravidade suficiente para causar uma deteriorização significativa nas áreas de atuação pessoal, familiar, social, educativa, ocupacional e outras áreas importantes. Então, meu ponto aqui de concentração, para que a gente possa analisar, é o aspecto social e o aspecto ocupacional. E aí que entra a área no qual a gente tem um pouco de experiência, esses 20 anos aí nessa área de segurança e saúde no trabalho, e que envolve o aspecto de prevenção e de doenças ocupacionais. O que eu gostaria que você, mãe, você, pai, parasse para refletir é sobre o aspecto das consequências sobre as quais essas crianças terão no futuro. Essas crianças são a geração que vão conduzir esse país. E, consequentemente, se essa geração é a geração que vai conduzir o país, eles entrarão no mercado de trabalho. Mas olha que interessante. Para muitos aí que não sabem, todo profissional que entra ou vai entrar no mercado de trabalho, seja trabalhando numa empresa privada ou pública, ela passa por um exame. É um exame chamado exame admissional. Neste exame admissional, a finalidade é avaliar a saúde daquele possível contratado para saber se ele tem condições físicas e de saúde para exercer a atividade que ele está pleiteando. Hoje já existe muitos profissionais que são impedidos de atuar em determinadas áreas porque são barrados justamente na avaliação inicial nesse chamado exame admissional. Agora você imagina comigo, uma criança que hoje tem 5, 6 anos de idade, jogando 3 ou 4 horas por dia, ele numa postura incorreta, forçando a sua vista, utilizando fone de ouvido com som alto, 14, 15 anos nesse ritmo diariamente. Quando ele chegar com 18, 19 anos, e ele vai tentar entrar no mercado de trabalho, certamente ele terá uma dificuldade. Porque quando fizerem o exame admissional, vão constatar problema ergonômico nesse trabalhador, vão constatar problema de audição, vão constatar problema visual, tudo decorrente desses anos que ele vem continuamente denigrindo o seu aspecto de saúde. Então isso é muito sério, porque o aspecto de saúde para essas crianças nós não podemos ver só nesse momento. Nós temos que ver para o futuro. Você vê que hoje essa criança de 5 anos de idade, quando ela tiver 19 anos, ela vai tentar entrar no mercado de trabalho. E certamente ela não irá conseguir. Porque será constatado problemas nessa avaliação admissional, feita por um médico do trabalho. Muitas vezes, o médico vai avaliar que ele tem um problema postural e já pensando no risco que possa a empresa ter quando esse trabalhador entrar na empresa e dali 8 meses, 1 ano e meio, necessitar se afastar por problemas ergonômicos, a empresa muitas vezes já evita de fazer a contratação. Então veja o problema que nós temos como pai, como educador, como profissional de segurança do trabalho, nós temos que enfrentar. E enfrentar agora. Nós não podemos deixar
para quando tiver 14, 15, 16 anos, tentar tratar isso daí. Se você, por exemplo, já está percebendo que o seu filho já está com uma intensidade muito grande do uso desses equipamentos, precisa atuar com medidas preventivas para que isso não agrave a saúde desse seu filho. Existe uma frase que diz que o mundo que queremos deixar para os nossos filhos depende dos filhos que nós vamos deixar para o mundo. Então nós não podemos criar doentes. Nós não podemos preparar essa nova geração já doente para o mercado de trabalho. E corremos um grande risco disso acontecer, se nós não atuarmos agora. Porque daqui a 10, 15 anos, essa criançada que hoje tem 5, 6 anos, são eles que estarão ocupando o mercado de trabalho. E a pergunta é, como que eles vão conseguir ocupar o mercado de trabalho tendo doenças crônicas, tendo problema de postura, tendo problema auditivo? E vale lembrar para muitos que não sabem, não é o caso do pessoal de segurança do trabalho aí, mas para muitos que não sabem, a perda de audição você não recupera mais. Então, se uma criança dessa, diariamente, está com fone de ouvido ali, com um volume alto, isso vem afetando a audição dessa criança. Quando ele chegar com 17, 18 anos de idade, que ele tem aí já uma perda de 40%, 50% da audição, ele não vai mais recuperar. E ele vai ficar para sempre com aquela lesão, com aquela deficiência, porque isso não se recupera. Você só estaciona, mas você não recupera, você não traz de volta. Então o problema é muito mais sério do que simplesmente o vício que está sendo colocado do aspecto da criança com o equipamento. Nós estamos falando de saúde pública. Nós estamos falando do futuro do planeta. E aí eu não falo só no Brasil, porque essa febre, esse problema é mundial. Tanto é que a Organização Mundial da Saúde, ela já estabeleceu a gravidade do problema. Agora, nós, na condição de pai, na condição de mãe, de avós, de tios, nós precisamos criar mecanismos preventivos para que isso não reflita no futuro dessas crianças. Então, o nosso apelo dentro dessa reflexão é para que nós possamos entender que a situação ela é mais grave do que a gente imagina e que isso vai ter um reflexo direto para toda uma sociedade. Perceba que nós estamos hoje discutindo muito previdência social. Você imagine nessa geração, no qual nós estamos comentando aqui, quanto de afastamento do trabalho terão para o futuro. E muitos desses afastamentos não serão decorrentes ao trabalho, serão decorrentes a essa trajetória já de vida dessas pessoas, mas que vão refletir lá com 22, 23, 24 anos. E aí o número de pessoas afastadas, tendo que utilizar os benefícios da Previdência Social sem estar produzindo, serão imensos. Então essa ideia de expectativa de vida de 70 anos agora, agora porque as novas gerações 70 anos, 75, mas em quais condições? Como que essa pessoa vai chegar com 70 anos de idade? Com qual qualidade de vida? É isso que tem que ver. Então, se hoje a gente está reclamando que tem muitas pessoas, até com idade prematura, se beneficiando da Previdência Social, você imagine, então, essa geração que aí está com os computadores, com os videogames, gerando danos diários para a sua postura, para a sua visão e para a sua audição. Então, o nosso apelo aqui, dentro dessa nossa reflexão, é para que você, por exemplo, pai ou mãe,
estabeleça regras no que diz respeito ao tempo de duração. Depois, eu gostaria que vocês se inscrevessem aqui no nosso canal, que nós temos uma videoaula de regras preventivas para as crianças que utilizam os videogames e os computadores. Você vai receber gratuitamente essa videoaula. Espero que seja útil. Então, no final do vídeo, você se inscreve. Mas nós temos que estabelecer regras. Nós não podemos, na condição de pai, e eu me incluo nisso, entregar os smartphones, os computadores, para os nossos filhos utilizarem, visando se livrar das crianças. E é isso que está acontecendo. Com a finalidade, muitas vezes, da gente ter o sossego, com a finalidade da gente ter o nosso tempo para canalizar para as nossas necessidades, nós blindamos o contato com essas crianças, fornecendo os computadores, fornecendo os smartphones. E aí fica 3, 4 horas a criança utilizando esses equipamentos. Com uma postura inadequada, logicamente. Muitas vezes no ambiente com pouca iluminação, o que faz forçar a vista dessa criança. Com fone alto, o que afeta a audição dessa criança. E nós não estamos nos dando conta. E isso é responsabilidade dos pais, primeiramente. Nós temos que estar muito atento a isso. E agora eu falo também para os educadores. É fundamental os professores criar uma regra, um planejamento de alongamento. Quando a criança chega na escola, depois de 1h30, 2 horas, a criança sentada lá, coloca todo mundo em pé, faz um alongamento, uma ginástica laboral. Isso é fundamental, que o próprio professor pode fazer. Porque a criança às vezes fica sentada lá também, 2 horas, 3 horas numa carteira, e o fato dele levantar, fazer um alongamento, isso já ajuda muito a criança. E um apelo que a gente faz também é que chegue essa informação para as prefeituras, para que as prefeituras divulguem isso nos municípios, para que as prefeituras divulguem isso também para os funcionários públicos, para que eles levem para os seus familiares, porque amanhã ou depois, essas crianças são as crianças que estarão ocupando os cargos públicos também. E aí nós corremos o risco de ter um grande número de pessoas afastadas decorrente a esses problemas que foi gerado aqui na infância e estarão afastadas no futuro. E aí nós teremos 2 problemas. O problema do acúmulo de pessoas afastadas utilizando a Previdência Social e a redução da mão de obra no serviço público ou privado. E por último, eu gostaria também de falar para o pessoal de segurança do trabalho. Comecem a instituir esse tema dentro das empresas, nas semanas internas de prevenção de acidente do trabalho, das CIPATES. Coloque esse tema para os trabalhadores levarem esse tema para dentro das suas casas. E a gente, como profissional de segurança e saúde do trabalho, nós temos a obrigação de fazer isso, primeiro, para os nossos filhos. Então, para você aí, profissional de segurança do trabalho, que tem o filho, antes também de querer consertar ou cobrar o trabalhador lá, dentro da empresa, vamos também fazer a nossa reforma nos nossos lares, com os nossos filhos. Porque muitas vezes nós somos rigorosos com os funcionários das empresas, mas esquecemos que dentro de casa tem ali uma criança que está com problema ergonômico também, decorrente a um acúmulo de atividade, uma sobrecarga de uma determinada atividade. E eu, como profissional de segurança, eu não tenho a mesma rigorosidade que eu tenho quando eu estou falando com um trabalhador que está numa postura inadequada dentro da empresa. Então, nós temos que atuar também dentro de casa para não ficar aquela situação, casa de ferreiro, espeto de pau. Então, meus amigos, era essa a reflexão de hoje. Esse é um problema sério,
que nós precisamos dar muita atenção e que começa nos nossos lares. Começa a gente criando um mecanismo de procedimento para não sobrecarregar essas crianças. Porque essas crianças, se hoje a gente não tentar intervir, são os adultos doentes que nós teremos, não só no Brasil, no planeta. E aí nós teremos um problema muito sério. Obrigado. Se você gostou, inscreva-se aqui no canal para você receber também a videoaula gratuita sobre os aspectos de prevenção no que diz respeito à parte ergonômica e de saúde para as crianças. Ok? Um abraço, muito obrigado e até a próxima. Tudo de bom.